Oi, turma, tudo bom com vocês? Eu vim aqui hoje para resolver com vocês a nossa avaliação diagnóstica formativa de segunda-feira. Convenhamos, para quem estudou, para quem viu as videoaulas e para quem prestava atenção na aula, as questões foram bem fáceis, tá, turma? Mas eu vou resolver aqui com vocês, para vocês terem noção do gabarito, e também vou resolver hoje com vocês os exercícios que eu passei para vocês no dia 4/5, tá? Na verdade, é o primeiro exercício do segundo bimestre que eu passei para vocês, aqueles exercícios que falam sobre os modelos atômicos. Lembrando que eu ainda não passei mais nenhum exercício, tá? Gente, então vamos lá. A primeira questão da ADF foi o seguinte: um fenômeno químico, ó, gente, aquela segunda matéria que eu passei para vocês, hein? Lembrando, primeira coisa que nós vimos foi o que é química, o que é matéria, objeto e corpo, tá? Nós vimos a definição e vimos exemplos disso, como aplicar. Depois disso, nós falamos dos fenômenos, né? Eles podem ser químicos ou físicos. Então, vamos lá. Questão número 1. Fenômeno químico é caracterizado pela formação de novas substâncias, enquanto no fenômeno físico, as substâncias são preservadas, elas continuam sendo a mesma. Ou seja, não a formação de novas substâncias. Assinale a alternativa que indica o fenômeno físico. Então tá, me explicou o que era fenômeno químico, me explicou o que é um fenômeno físico, e agora ele está querendo saber, na verdade eu estou querendo saber, né? Qual aqui dessas 4 opções que é um fenômeno físico? Vamos lá. Produção do queijo em uma fazenda. Gente, aqui, ó, nós estamos tendo lá a produção do queijo a partir do leite. O leite está se tornando outra coisa, tá? Então, essa letra aqui, ela é um fenômeno químico. B. Produção do papel a partir da celulose. Gente, eu estou pegando a celulose lá, o meu material inicial, estou fazendo ele passar por várias reações, por vários processos para transformar ele no papel, tá? Então, para transformar essa celulose no papel. Então, isso aqui é um fenômeno químico também, tá? Oxidação que ocorre em uma barra de ferro. Turma, oxidação, a gente até citou isso aqui nos exemplos quando eu passei na sala de aula para vocês, tá? Sobre a ferrugem. A oxidação do ferro é a ferrugem, eu tenho ferro metálico, vai formar o meu óxido de ferro. Então, formou outra coisa também, é um fenômeno químico. E por último, e bem evidente aqui como fenômeno físico, um pneu que estoura por estar muito cheio de ar comprimido, tá? Então, você encheu o seu pneu demais, ele foi lá e estourou, porque estava muito cheio. E simplesmente é um fenômeno físico. Agora, a sua borracha, ela expandiu e se quebrou, se partiu ao meio. Então, aqui nós temos um fenômeno físico e a alternativa certa é a letra D. Tá, vamos agora à segunda questão. Alguns historiadores da ciência atribuem ao filósofo pré-socrático Empédocles, a teoria dos 4 elementos. Segundo essa teoria, a constituição de tudo que existe no mundo, sua transformação, se daria a partir de 4 elementos básicos: fogo, ar, água e terra. Então, para eles, tudo vinha a partir desses 4 elementos básicos. Hoje, a química tem outra definição para elemento. É o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Portanto, definir a água e o ar como elementos está quimicamente incorreta, tá? Nós sabemos que água e ar não são elementos, não estão lá na tabela periódica linda que nós conhecemos. Porque tratam-se respectivamente de. Então, tá me perguntando o que é a água e o ar aqui é no caso, já que eles não são elementos. Essa questão, gente, ela tá falando sobre misturas e substâncias, tá? Isso a gente não viu na sala de aula, tá? Eu passei videoaulas para vocês e exercícios sobre o assunto, sobre mistura e substância. Tá querendo saber o que a água é e o que o ar é? Se é uma mistura, se é uma substância, quantos elementos eu tenho. Então, vamos lá. Letra A.
A água, já que é respectivamente, a água seria uma mistura de dois elementos. Galera, aqui, ó, letra A já tá errada. Água, o que que é a água que nós conhecemos? A água propriamente dita, H2O, né? Ou seja, H, dois hidrogênios e um oxigênio. Então, a água ela não é uma mistura, a gente já pode eliminar essa letra A aí. B, substância aí, ó. Água, H2O, né? Uma molécula lá, então a gente está tratando de substância. A água é uma substância. Agora, uma substância simples com dois elementos. Galera, vamos lá relembrar. Substância, a gente tem substâncias puras simples e substâncias puras compostas. As substâncias simples são aquelas que eu tenho apenas um tipo de elemento, tá? Ele pode se repetir várias vezes? Pode, mas é apenas um tipo. Por exemplo, o gás oxigênio. Eu tenho duas moléculas de oxigênio, duas moléculas de um mesmo elemento. Então, o gás oxigênio é uma substância simples. Agora, a água. A água a gente tem o quê? A água a gente tem H, que é hidrogênio, dois hidrogênios e um oxigênio. Então, não é uma substância simples, galera. Tem mais de um elemento. Então, a letra B cancela também. Letra C. A água, então, ela é uma substância composta, sim, a gente acabou de ver que a água é uma substância composta. Composta de quê? Por hidrogênio e oxigênio. Então, são dois elementos diferentes, são dois tipos de elemento, é uma substância composta. Agora, com três elementos? Não. Gente, nessa questão aqui, com três elementos, elementos diferentes, tá bom? Eu tenho três quantidades, tá? Eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio, mas são apenas dois elementos, tá? O hidrogênio e o oxigênio. Então, essa questão aqui tá errada, ok? Mas se vocês ainda ficarem confusos aqui, vamos continuar, né? Porque poderia ser, no final das contas, eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio, daria três, quem sabe? Mas agora vamos continuar para ver se pode ser essa mesma. E o ar, né? Vamos ver aqui o que o ar é. Está dizendo que o ar é uma mistura, sim, o ar é uma mistura, tem diversos gases misturados para formar o ar, como oxigênio, nitrogênio, argônio, enfim. Então, é uma mistura heterogênea de gases, galera, relembrando lá. Misturas homogêneas são aquelas que a gente consegue identificar apenas uma fase. Independente de onde, se eu pegar uma amostra de uma mistura homogênea, independente de onde eu fizer a análise dessa amostra, ela vai ter as mesmas características no seu todo. Eu vou conseguir perceber só uma fase. Agora, uma mistura heterogênea, ela não tem as mesmas características e eu vejo fases diferentes, eu vejo partes diferentes de um todo. E, gente, quando eu passei para vocês falando sobre mistura, uma coisa que eu deixei lá é que mistura de gases, essas misturas, elas serão sempre homogêneas, tá? Então, aqui, ó, ar, no caso, é uma mistura de gases. Como é uma mistura de gases, ela não vai ser heterogênea. Galera, nós temos uma exceçãozinha quanto a essa mistura de gases poder ser heterogênea, tá? Mas isso não vem ao caso, não é utilizado, tá? Fiquem tranquilos. E a letra D agora, como todas aquelas outras estavam erradas, nós vimos que elas estavam evidentemente erradas, vamos ver a letra D. Ela tá certa, né? Mas vamos conferir. Uma substância composta com dois elementos. Então, vamos lá. A água, ela é uma substância composta, a gente já tinha visto, ela é composta de oxigênio e hidrogênio, são dois elementos. Então, tá aqui, ó, bonitinho, com dois elementos. Agora, continuando. Mistura homogênea de gases. O ar é o quê? É uma mistura homogênea de gases, corretíssimo. Então, a alternativa correta aqui, da número 2 da nossa ADF, é tá, turma, agora número 3, questão número 3 da nossa ADF. Vamos lá. O conhecimento das propriedades físico-químicas das substâncias é muito útil para avaliar condições adequadas para sua armazenagem e transporte. Considere os dados das três substâncias seguintes. Gente, aqui nós temos um quadro com os dados dessas substâncias, tá? A substância estanho é a número 1, número 2 é o flúor e a número 3
é o Césio. Aqui nós temos o ponto de fusão de cada uma e o ponto de ebulição de cada uma. O que a questão está me cobrando é o seguinte: é correto afirmar que em um ambiente a 25 graus Celsius, então esse ambiente está nessa temperatura, sob pressão atmosférica, então a pressão normal que nós vivemos, as substâncias 1, 2 e 3 apresentam-se respectivamente nos estados físicos. Vamos lá olhar aqui. Galera, a partir do ponto de fusão e do ponto de ebulição, eu consigo identificar em qual estado da matéria aquela substância está. Lembrando, ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Galera, o ponto de fusão é aquela temperatura exata em que a substância ela vai passar, ela vai fundir, né? Fundir é o quê? Passar do estado sólido para o estado líquido. Então, é a temperatura exata em que uma substância sai do estado sólido e passa a ser líquido. E o ponto de ebulição aqui é o ponto exato em que aquela substância ela vai ebulir, ela vai vaporizar, tá? Então, é a temperatura em que a substância vai passar do estado líquido para o nosso estado gasoso, nosso estado de vapor. Então, vamos lá. Tá querendo analisar, tá querendo saber a 25 graus Celsius em qual estado cada uma dessas substâncias vai estar. A partir desses dados é possível a gente descobrir. Como? Gente, o estanho, o ponto de fusão dele é 232 graus Celsius. Então, significa que em 232 graus Celsius ele vai parar de ser sólido e vai começar a ser líquido. Todas as temperaturas menores que isso, em todas as temperaturas menores, o estanho ele está sólido. Em todas as temperaturas maiores do que essa de 232, ele vai estar líquido, ou se passar de 2720, ele vai estar no estado gasoso. Então, beleza, a 25 graus Celsius, a gente sabe que a temperatura é menor do que o ponto de fusão dele. Então, ele está em qual estado? Ele está no estado sólido. A alternativa pode ser A, B ou C. A, D a gente elimina. Continuando. O flúor. Gente, o flúor, o ponto de fusão dele é de menos 220 graus. Então, é uma temperatura muito baixa. E uma temperatura muito baixa, ele para de ser sólido e passa a ser líquido. Agora, vamos ver o ponto de ebulição. Aqui, ó, atrás disso não está cobrindo o nosso 25 graus Celsius. Então, a gente já sabe que sólido ele não vai ser. Vamos ver se ele vai ser líquido. Ele fica líquido até a temperatura de menos 188 graus. Então, gente, menos 188 ainda é uma temperatura muito menor do que a que a gente está vendo aqui. Ou seja, nessa parte aqui, nessas temperaturas entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o flúor ele está líquido. E 25 graus Celsius não está entre isso. Então, nós sabemos que o flúor não está líquido. Próximo, passando aqui, todas as temperaturas maiores que menos 188, tá? O flúor, perdão, ele está no estado gasoso, ele é um gás. E 25 graus Celsius com certeza é igual a menos 188. Ou seja, o nosso flúor está no estado gasoso. Olha. Todas essas aqui, ó, A, B, C e D, tá dando a segunda opção como gasoso. Ou seja, só continua a D que a gente já tinha eliminado. Vamos ver agora o césio. Gente, o césio, o ponto de fusão dele é de 28 graus Celsius. Ou seja, 28 graus Celsius ele começou a passar para o estado líquido. Mais do que essa temperatura, ele já está no estado líquido, e temperaturas menores que essa, ele está no estado sólido. 25 graus Celsius é menor que 28, ou seja, o nosso césio está no estado sólido. A alternativa correta, letra A, sólido. Então, turma, agora a gente vai à quarta questão da DF. A questão diz o seguinte: a química é uma ciência que estuda matéria. Olha, matéria, lá um dos primeiros conceitos que a gente viu. O termo matéria pode ser substituído por corpo ou objeto, de acordo com a situação que estivermos analisando.
Nessa perspectiva, marque a alternativa que apresenta respectivamente exemplos de matéria, corpo e objeto. Então, aqui nas alternativas nós temos exemplos, tanto de matéria, corpo como objeto, e eu quero saber qual que está representado respectivamente. Então, lembrando lá, conceito de matéria, gente, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e possui lugar no universo. Corpo é uma porção limitada da matéria e o objeto é aquele corpo que tem utilidade. Então, inclusive, esses exemplos eu dei eles na sala de aula, eu falei com vocês sobre eles. Vamos para a letra A. Letra A. Ar comprimido. Gente, o que é o ar comprimido? O ar comprimido é aquilo que você usa para encher, por exemplo, pneus. E eu citei isso numa questão anterior. Então, o ar comprimido, ele tem utilidade, não tem? Se tem utilidade, ele é um objeto. Como aqui na questão está pedindo respectivamente, o primeiro é matéria, então já temos uma questão errada, uma alternativa errada. Letra B. Ar. O que é o ar? O ar é matéria, não é, gente? Quando vocês pensam em ar, vocês não pensam num geral, numa abrangência geral? Então, o ar é a matéria. Vento. Gente, o vento não seria uma porção de ar? Uma porção de ar seria, então, no caso, o vento seria uma porção limitada da matéria, que é o ar. Então, matéria é o ar, corpo, que é o segundo, vento, certinho. E ar comprimido a gente viu que é aquilo que tem utilidade, né? Que é o ar com utilidade, o ar comprimido. Então, se tem utilidade, é objeto. A alternativa B é nossa alternativa correta. Ar, vento e ar comprimido são matéria, corpo e objeto. Ok, gente, agora vamos para a última questão da nossa ADF. Vamos falar agora sobre a vaporização. Tá. Vaporização é o nome dado ao processo de passagem de uma substância que está no estado líquido para o estado gasoso. Existem 3 tipos de vaporização e cada uma acontece em uma determinada faixa de temperatura. Assinale a alternativa correta sobre os 3 tipos de vaporização. Galera, isso aí a gente falou logo naquela parte de estados físicos da matéria, de suas transformações. Uma das suas transformações é a vaporização, que nós vimos que é quando aquela substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ela sofre uma vaporização. Eu também falei para vocês que essa vaporização é dividida em 3 tipos e cada uma vai depender da faixa de temperatura em que a gente está. Então é isso que a questão está perguntando, eu repeti isso bastante para vocês também. Vamos lá, para a questão, para a letra A. A primeira vaporização, de acordo com a letra A, seria a vaporação. Vaporização que ocorre em temperaturas mais baixas, temperatura ambiente. Gente, já de início está errado. Porque a gente não tem nenhuma vaporização que chama vaporação, tá? Então, aqui está erradíssimo. Tá, letra B. Evaporação seria a primeira, certo? O nome tá certo, evaporação é a nossa primeira. É a vaporização que ocorre em temperaturas mais baixas, temperaturas ambientes, no caso. T é menor que o TE, certíssimo. Eu até dei o exemplo lá, o meu lindo desenho da camiseta secando ao sol. A temperatura é mais baixa e a água daquela camiseta ela vai sofrer evaporação. Depois, nós temos ebulição. Sim, aqui o nome está correto. Ebulição, vaporização que ocorre na temperatura de ebulição, aquela temperatura correta, T igual a TE, T igual a temperatura de ebulição, é a temperatura que realmente deveria acontecer. Eu dei para vocês o exemplo da panela, da água fervendo na panela, que está certinho também. Calefação, turma. Realmente, calefação é o nome da última. Calefação é o tipo de vaporização que ocorre em altas temperaturas, temperaturas maiores que a temperatura de ebulição do líquido. T muito maior que TE. Certíssimo, gente, aqui tá tudo correto. A calefação é aquela que ocorre em temperaturas bem altas. Eu dei o exemplo e foi o melhor desenho que eu fiz até hoje. Foi o exemplo daquela chapa, tá? Certeza que todos vocês irão lembrar. Agora, beleza, a alternativa B é a alternativa correta, vocês nem precisavam ver as próximas alternativas, mas vamos ver o que tem de errado aqui na alternativa.
Letra C, evaporação. Vaporização que ocorre em temperatura de ebulição. Galera, não é a que ocorre em temperatura de ebulição. O que ocorre em temperatura de ebulição é a ebulição. E para quem teve acesso, no GR8 que eu disponibilizei, não aceitou isso aqui, tá? Não aceitou esses sinais. Então, não coloquei isso aqui no GR8. Mas para quem teve acesso pelo link que foi enviado aqui, ó, T diferente de TE. Até que aqui tá relativamente certo, porque a temperatura de evaporação é diferente de TE, todos nós sabemos, ela é menor. Se é menor, é diferente. Mas aqui, ó, temperatura de ebulição ocorre na temperatura de ebulição, super errado. E aí, por último, a gente tinha a alternativa D, calefação, vaporização que ocorre em temperaturas mais baixas. Com certeza não, gente. Calefação é a temperatura mais alta ainda. Ok, turma. Ok, turma, vamos lá então agora aos exercícios do dia 4 de 5 de 2020. Gente, esses foram os primeiros exercícios que eu passei para vocês, tá? Do segundo bimestre. Na verdade, até agora, o único exercício. Eu passei para vocês já duas videoaulas sobre o conteúdo do segundo bimestre, que foi a videoaula dos modelos atômicos e foi a videoaula que eu falei para vocês sobre o átomo, a videoaula de atomística, tá? Semana passada a gente fez uma revisão, eu mandei para vocês uma videoaula sobre misturas, que na verdade eu já tinha compartilhado com vocês antes, mas muita gente não tinha, então eu arrumei, coloquei as videoaulas que eu tinha de misturas e substância lá e enviei para vocês. Agora, nós vamos resolver então os exercícios do dia 4 do 5. Gente, eu vou fazer, provavelmente, esse bimestre, eu vou cobrar a devolutiva dos senhores, tá? Então, mantenham esses exercícios em dias. Até agora, a gente só tem um exercício e eu ainda tô corrigindo ele. Então, dá para vocês conseguirem manter isso tudo bonitinho para me enviar quando eu pedir, tá? Vamos à primeira questão. Lembrando, esse exercício é sobre os modelos atômicos. A gente já teve uma aula, se você não viu essa aula, vai lá, tá lá no YouTube da escola, é só vocês assistirem. Questão número 1. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. Então, aqui nós temos as afirmações sobre os modelos atômicos e eles estão e a questão está querendo saber de quem são essas afirmações. Primeiro, o átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Galera, para mim a chave tá aqui, ó, a matéria possui propriedades elétricas. Revisando lá com vocês, vamos pegar do primeiro modelo atômico. Na verdade, vamos pegar lá de Demócrito e Leucipo. Demócrito e Leucipo, eles pensaram na ideia de átomo, ok, não é modelo. Então, o primeiro modelo atômico que a gente teve foi o modelo de Dalton, né, da bola de bilhar, modelo intitulado como bola de bilhar, que basicamente o átomo seria como uma bola de sinuca, seria uma esfera maciça, né? Então, tá, depois disso, né, em Dalton, o átomo ainda não tinha carga. Aí veio Thomson. Thomson, ele propôs o modelo do pudim de passas, galera. Vocês lembram lá? Foi o primeiro modelo em que a gente teve uma carga, em que ele propôs cargas elétricas, como se o pudim fosse uma massa positiva e as passas fossem carguinhas negativas no meio da massa. Então aqui, ó, pra gente, quando a matéria possui propriedades elétricas, o primeiro modelo lá, inclusive aqui, ó, nós temos até a data para vocês olharem, 1897. Qual que é o modelo de 1897, galera? É o modelo de Thomson, tá? Então, pode ser aqui, ó, número 1, Thomson, número 1, Thomson. Só pode ser a letra B ou a letra E. Vamos ver, continuar aqui para ver qual é o correto. O átomo é uma esfera maciça. Eu acabei de falar para vocês qual foi o modelo lá que nos propôs que o átomo era uma esfera maciça. O modelo da bola de bilhar. Bola de bilhar é de quem? De Dalton. Aqui, ó, 1808, exatamente a data. Então, o primeiro é o modelo de Thomson, pode ser a E ou a D. O segundo é Dalton, ó. Dalton B. A E aqui é Rutherford. Então, ó,
Letra certa, alternativa certa é a alternativa B. 3. O átomo é formado... Gente, a gente já sabe que é, mas eu só vou ler aqui para vocês. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. A eletrosfera, gente, quando a gente teve uma ideia de eletrosfera, foi com o modelo de Rutherford, em 1911, tá? Turma, vamos então à questão número 2, também da atividade dia 4/5. Galera, vocês já viram que a questão começou com um texto enorme. E dica que eu vou dar para vocês levarem para a vida de vocês e principalmente para o Enem, tá? Gente, o Enem, ele costuma dar textos enormes, textos iniciais de questões muito grandes. E na maioria das vezes, esses textos, eles não te ajudam, não te auxiliam a responder a questão, tá? São apenas textos para vocês perder tempo, literalmente. Então, dica que eu dou. Vão primeiro, no final da questão, vocês leem o que a questão está pedindo, né? No final do texto, vocês leem o que a questão está pedindo e veem se vocês conseguem resolver a questão sem o auxílio daquele texto. Caso vocês consigam, ótimo, vocês nem precisam ler o texto. Agora, se não, aí sim você vai lá e lê o texto. Mas, gente, na maioria das vezes é só para vocês perderem tempo. Falando nisso, para a gente não enrolar tanto, eu já vou, assim, resumir para vocês esse texto. Aqui está dizendo... Letra A da questão número 2, gente. O que são modelos atômicos? Então, tô pedindo aqui para vocês me dizerem com suas palavras, claro, o que vocês acham que são modelos atômicos, tá? Eu coloquei aqui uma resposta, mas, gente, sendo baseado nessa resposta, tendo a ver com essa resposta, tá? Vocês não precisam escrever como eu escrevi, só uma ideia para vocês. A resposta é o seguinte: o modelo é uma imagem mental que o cientista utiliza para explicar uma teoria a respeito de um fenômeno que não pode ser observado diretamente. Os modelos ilustram a teoria ajudando a explicá-la, mas não possuem necessariamente uma existência física real. Então, galera, o modelo é uma imagem que aquele cientista ele propõe a partir de algo que ele não pôde ver, que a gente não consegue ver. Claro, a partir de tese e tudo mais, ele formula esse modelo de como possivelmente aquele átomo é, tá? Escrevendo qualquer coisa que tenha a ver com isso, gente, que é baseado nisso, tá? Tá ótima a resposta de vocês. Letra B. Porque o modelo de Dalton precisou ser aperfeiçoado. Galera, lembrando lá, o que era o modelo de Dalton? O modelo de Dalton é o modelo da bola de bilhar, que simplesmente o átomo era lá uma bola maciça, indivisível, e é isso. Só porque aí, gente, foram descobertos os elétrons e os prótons, não tinha mais como ser aquilo. Até porque Dalton não incluiu nenhum tipo de carga no modelo dele. Então, por isso, foi preciso aperfeiçoar o modelo de Dalton, tá? Tá, agora a questão número 3, gente, do exercício dia 4/5. Ela diz o seguinte: a figura seguinte representa um fenômeno ocorrido ao tritar um pente em uma flanela e depois aproximá-lo do papel picado, pelo fato de que o pente fica eletrizado por atrito. Certeza que muita gente já fez isso em casa. Ou passar no cabelo também, tá? Vem tendo em vista a evolução dos modelos atômicos de Dalton até Bohr. Então, vamos lá. De Dalton até Bohr. De Dalton até Bohr, a gente tem Thomson, Rutherford e, no caso, Bohr. Tendo em vista a evolução dos modelos atômicos de Dalton até Bohr, o primeiro modelo que explica o fenômeno da eletrização é o modelo de... Galera, qual que é o primeiro modelo que introduz para a gente os elétrons? A ideia de elétron lá no modelo de verdade. É o nosso modelo do pudim de passas.
do Thomson. Foi ele lá que fez aquele experimento dos raios catódicos e descobriu lá a existência de uma carga negativa e tudo mais, e introduziu isso pra gente. Então a alternativa certa é a alternativa C, Thomson. Número 4 e a última questão, gente. Essa questão estava dada, né? A resposta já tá aí no quadrinho que eu mandei para vocês, mas vamos lá. Analise a seguinte charge. Eu tenho lá as formiguinhas na escola, né? Uma diz o seguinte: então o átomo é um pudim. Dele falar que o átomo é um pudim, gente, ele tá falando lá do pudim de passas, no caso o modelo de Thomson, tá? Pudim de passas, ele tinha uma massa de carga positiva e os elétrons lá que seriam as passas. E a outra diz: não, Eugênia, é uma cebola. Por que, gente, cebola? Cebola é referente a camadas. Camadas, a cebola tem camadas e tudo mais. Aí a professora fala: esqueçam o que eu disse, vamos pensar em energia. Então é só ligar os dois na tomada. Galera, no primeiro quadrinho já dá pra gente saber de quais modelos eles estão falando, né? Então vamos lá. As estudantes Eugênia e Lolita estão falando respectivamente sobre os modelos atômicos de... Então tá, a Eugênia tá falando o quê? Então o átomo é um pudim. Gente, átomo é um pudim de passas, né? A gente tá falando do Thomson, do experimento de Thomson, lá dos raios catódicos. E depois a Lolita falou: não, Eugênia, é uma cebola. Gente, quando é que foi introduzido pra gente a questão das camadas? Camadas eletrônicas a gente viu no modelo de Bohr, tá? E Bohr, ele aperfeiçoou o modelo de Rutherford. Então, ficou conhecido como modelo Rutherford-Bohr, tá bom? Então, a Eugênia tá falando sobre o modelo de Thomson e a Lolita tá falando sobre o modelo de Bohr, Rutherford-Bohr. Alternativa certa, letra C. Para quem prestou atenção, gente, no quadrinho aqui atrás já tá dando a cola, ó. Thomson e Rutherford, tá? Já nos deu a resposta o quadrinho aqui atrás, mas essa questão também é muito simples. Então, turma, é isso por hoje. Tá aí para vocês as correções, vejam o que vocês erraram, assim vocês também já sabem o gabarito. Claro, não cedi o gabarito para vocês, mas agora com essas correções vocês já têm noção do gabarito de quanto vocês acertaram em química na nossa ADF, tá? É isso, fiquem com Deus e bons estudos.